bastante satisfação que nós, da Universidade Federal do Amazonas, que o grupo que está aqui, de certa forma, com um esforço muito pessoal, ouvi alguns colegas falarem de recursos, todo o grupo que está aqui, todo o grupo que irei apresentar há pouco, só veio a este evento porque usou de recursos extremamente próprios. Não há nenhum recurso de nenhum dos colegas que está aqui, não há nenhum recurso do professor que está aqui, de qualquer instituição federal, ou melhor, de qualquer ordem federal. Tá bem? A única federal ou a federação dos nossos recursos são os nossos bolsos. Gostaria de dizer, então, que, de certa forma, eu não gosto da posição da mesa. Me permitam, eu vou mudar, tá? Não gosto muito da posição da mesa. Eu prefiro ficar um pouco para cá e sem problema. Aí ele muda um pouquinho o foco. De certa forma, para nós, estar aqui é fazer o relato da nossa experiência a partir de 2014. A partir do momento que a gente ingressa, que a Universidade Federal do Amazonas, na parte de Ciências Humanas, ingressa no PIBID. Claro que o PIBID é muito anterior ao nosso ingresso, isso já foi dito e todos conhecem um pouco a história do PIBID. E alguns colegas remontam até a década de 90, né, programas muito semelhantes ao PIBID. Bem, então, o que nós vamos fazer aqui, vamos apresentar pouco resultado, mas resultados, mas será mais o relato e resultados em andamento. Então, de certa forma, para nós, é um trabalho que a gente vai tendo exatamente no processo. O PIBID Filosofia UFAM, ou o PIBID Subprojeto Filosofia UFAM, reconhece o processo no qual está e trabalha a partir desse processo. Bem, como estão vendo, somos da Universidade Federal do Amazonas, intitulamos, claro, como todo mundo, Subprojeto Filosofia, e o tema que a gente acabou escolhendo é exatamente o tema da formação. PIBID e o ensino de filosofia, formação inicial, sempre referindo-nos à questão das licenciaturas e à questão do ensino nas universidades e nas instituições de ensino superior, e essa experiência, ou a experiência gerada a partir desse intercâmbio, instituição federal, instituições de ensino básico. A gente acha, ou nós acreditamos que essa ligação, essa instituição, essa ponte que se elevou da instituição de nível superior, ou das instituições de nível superior e as instituições de ensino básico, elas são fundamental, e no texto eu acabo chamando e dizendo que o PIBID para o Deodato soa como uma espécie de política pública, muito maior do que um programa, muito maior do que o próprio programa dentro da instituição. Porque, de certa forma, ele amplia esse leque e nos permite fazer aquilo que todos nós, há muitos anos, pelo menos no país inteiro, de certa forma, tentamos suprir, que é essa relação teoria-prática, esse distanciamento da formação acadêmica de início ou inicial dos licenciandos e o trabalho prático, isso é, a aplicabilidade de todo o cabedal teórico que se vai aprendendo nas instituições. Bem, o nome, como está aí, apesar de a gente começar falando assim, o nome é Deodato, a gente trabalha já na Universidade Federal do Amazonas há um certo tempinho, já estou velho lá, né? Sou desde 1994 e a gente tem trabalhado sempre com elo na perspectiva da formação. Por dois motivos. Porque parece que é complicado, pelo menos para uma reflexão filosófico-pedagógica, acreditar que o ensino de filosofia não é ensino. Que o ensino de filosofia é qualquer coisa taxada de filosofia pura, menos ensino. Como se Platão, como se Sócrates, como se Aristóteles, como se todos os autores e pensadores da história da filosofia tivessem feito filosofia pura e não ensino. Então, é preciso retomar uma certa compreensão do que é o ensino, do que é a condição de ensinabilidade. Sócrates não exerceu essa condição,
ou Aristóteles não o fez, ou Platão na academia não o fez, o que é o ensino? Daí talvez a discussão recente de que, de alguma maneira, o ensino de filosofia, esses dois termos, talvez tenham a situação ou o caráter de categoria, exatamente porque a partir dele a gente pode repensar um próprio problema filosófico, ou dizer que o ensino de filosofia é um problema filosófico, como se ele então tivesse um outro status do que o status normal que às vezes é dado a ele, relegado a coisa de segundo plano. Então, quem faz no mestrado acadêmico uma dissertação acadêmica é mais importante do que quem trabalha, por exemplo, ou faz uma dissertação no mestrado profissional, ou coisa que o valha. Sempre a licenciatura ou um mestrado profissional é um pouco menos e, de certa forma, o academicismo é um pouco mais ou é mais elevado. A ideia, a meu ver, é que o PIBID quebra um pouco com isso, e talvez essa tenha sido uma das grandes sacadas e uma das grandes coisas que tenha acontecido como projeto de licenciatura. Bem, pode passar. Nós fizemos questão, como para nós é um relato, no caso de 2014 para cá, já que não participamos nem do primeiro encontro, nem do segundo encontro, nós preferimos fazer um relato rápido, e é isso que vou fazer. Quanto tempo tem? Tem quanto tempo? A gente tem 50 minutos, né? Isso. E agora passou quanto tempo? Passou uns 7 minutos. Ok, obrigado. Nós vamos fazer esse relato dessa forma exatamente porque a gente não pôde participar dos eventos anteriores, então nós não sabíamos o que trazer ou como trazer claramente. Que tipo de perspectiva, se seria melhor, por exemplo, trazer vídeos, se seria melhor trazer as conclusões e os resultados que nós temos de diversas experiências na escola onde nós atuamos. Então, os egressos são os que estão ali, são alunos que estiveram conosco desde 2014 e que por algum motivo, ou porque formaram, ou porque não se adaptaram ao programa, de alguma forma saíram um pouco do programa, mas mantêm uma boa relação conosco e mantêm, no caso, um bom vínculo, até porque muitos dos que saíram nos legaram certas atividades e certos trabalhos que hoje nós vamos apresentar. Do lado aqui direito nós temos então os bolsistas, que são apenas 8 no momento. Sofremos duramente aquele corte do ano passado, de abril do ano passado, onde tivemos que tirar um professor supervisor, e é o professor Pedro Secundino de Souza Maciel, mas que ele continua conosco, mesmo como professor voluntário, não ganha mais nada, mas continua conosco, atua no turno noturno conosco. E temos ainda o professor Sebastião, esse atua no turno da manhã na escola Rui Araújo, onde de certa forma trabalhamos, e é o que vamos passar a mostrar. Pode seguir? Esse histórico não precisa ler, é só para constar aí, está no texto que nós fizemos, e com certeza está no CD, e se posteriormente tiver alguma publicação, então estará lá, está composto aqui no artigo. Diz exatamente isso, que para que a gente tivesse que optar pelo PIBID, nós tivemos que ter um grupo meio fechado, um grupo de professores que acha e aposta no ensino. E é incrível como nos departamentos de filosofia do país inteiro se faz ensino, mas não se aposta no ensino. Porque toda vez que você mexer com qualquer aspecto pedagógico, com qualquer coisa que refira ou faça relação com a educação, você vai ter colegas da filosofia achando que isso não é filosofia, achando que isso é qualquer coisa, didática, metodologia, menos filosofia. E é um preconceito, parece que está, como eu costumo brincar, introjetado, está no sangue desse pessoal. O professor Flávio, da Federal de Campina Grande, outro dia, num evento em maio, disse: olha, mas esse pessoal vai ter que morrer. Esse pessoal, mas não porque a gente queira que eles morram, a gente vai matar eles, não. É geração que vai ter que morrer, e aí isso vai ter que mudar, porque a filosofia não pode se furtar à reflexão pedagógica. A filosofia não pode se furtar à reflexão interdisciplinar. A filosofia não pode se furtar ao diálogo com outros saberes, com outras disciplinas. É inadmissível não ter essa compreensão. E aí, nós tivemos que contar, então, com a elaboração do PIBID. Incrível assim, nenhum professor do departamento que gosta de filosofia pura queria PIBID.
porque teria que ir para a escola, e ao ir para a escola você perde tempo. Perde tempo, tem que ir à noite, tem que ir pela manhã, desgasta, você tem que tratar com pessoas, alunos, né? Quem é coordenador sabe que a gente tem que tratar com os limites dos alunos e com os nossos limites. E aí você tem todo um trabalho do que alguém disse aqui, do que o professor de mil vozes disse há pouco. Olha, eu tenho, ou acredito que a filosofia torna as pessoas mais humanas. Então, a filosofia, a meu ver, também nos deixa no campo do humano. Totalmente no campo do humano. E por nos deixar no campo do humano, ela é complicada. Ela nos deixa também meio desequilibrados. Precisamos repensar de novo e sempre a nossa prática. Pode passar? Nós colocamos como objetivos do PIBID alguns elementos, que eu não vou ler todos, mas esses são do nosso subprojeto. E eles vão ao encontro da formação, vão ao encontro daqueles objetivos que estão postos lá na resolução 096 de 2013, e aí eles apenas repetem um pouco, mas com a nossa cara. Por exemplo, no último, no sexto, inserir os licenciandos na cultura escolar do magistério, do ensino de filosofia, por meio da apropriação e da reflexão sobre instrumentos, saberes e peculiaridades do trabalho docente. O anterior, por exemplo, oportunizar aos professores que atuam no ensino de filosofia das escolas públicas a experiência de co-formação. É exatamente o que a gente não tem. O professor do ensino médio não pode ser co-formador na atual visão e na atual configuração, realidade que se tem hoje. É como se o professor do ensino médio não tivesse nada para oferecer, é o professor da universidade que tem tudo a oferecer. Como se quem está na sala de aula não produzisse uma experiência de filosofia. Só que uma experiência de filosofia, com certeza, que não vai, no caso, para nenhuma revista Qualis A, Qualis B, etc, etc. E por isso não é visível, por isso não é vista. Então, de certa forma, a gente tem o que nesse programa? Por isso que eu brinquei há pouco disso. Para mim, ele é muito mais do que um simples programa. Acaba tendo o status de uma política pública para nós. Porque deixa a filosofia na relação com a realidade, diretamente. Que realidade? A nossa realidade, a realidade do ensino, claro. Mas não só da realidade do ensino. Nos abre para uma realidade de ensino, mas que nos leva muito mais além do que essa realidade de ensino. Pode passar? Aí temos aí, então, o que eu brinco de dizer, PIBID enquanto política pública de educação. Por quê? Porque também diz respeito, no caso, à resolução 096, e aí eu apenas faço um trato, modifico algumas coisas, exatamente para dizer que é uma política acertada do governo e é uma política que o governo claramente quer eliminar por hora. Não interessa que essa política de educação ou que esse programa de educação continue, exatamente porque ele abre espaço. Agora, interessante, uma reforma do ensino médio que vem exatamente no momento em que a filosofia pode trabalhar bem melhor, a partir de um programa como esse, a capacitação dos professores, logicamente os professores do ensino médio, pode trabalhar muito mais e melhor o próprio sentido e a consciência do aluno do ensino médio, que é tido como aquele aluno, como a partir da faixa etária, como um jovem ou adolescente ou aborrecente, que de certa forma não tem nada a contribuir, não tem nada a dizer à sociedade. E quando você trabalha o sentido de vida, o sentido de mundo, o sentido de perspectivas, o destino, o futuro que você tem, ou se você trabalha um diálogo como Hades e Perséfone, ou se você trabalha como um de nossos alunos quer trabalhar a questão do Édipo Rei, não tem nada a dizer, esses alunos não dirão nada sobre nada. É isso que a gente coloca para o jovem brasileiro, para o jovem de qualquer lugar, do Acre, do Amazonas, da Mackenzie, de São Paulo, ou de qualquer um outro lugar. Pode passar. Aí aqui a gente começa especificamente com uma parte do sentido evolutivo que o PIBID teve a partir de 2014. Por que evolutivo? Porque a gente teve que aprender a tratar e a colocar o PIBID dentro da licenciatura e dentro do curso, e a gente teve que ouvir de tudo, no sentido de dizer, olha, é um programa que não tem nada a dizer, primeiro, porque vai para a escola, o que o aluno vai fazer na escola? Já tem o estágio supervisionado, confundindo estágio supervisionado e PIBID.
Mas o aluno também já tem, no caso, prática de ensino, e aí como prática de ensino, etc, etc. Mas tudo isso para ficar numa zona de conforto, tudo isso para não ter essa relação humana complicada, difícil, de formação inicial, de apostar em quem está começando. Nenhum de vocês, e nem eu, e nem nós, nenhum dos professores está aqui é eterno. A gente vai ter que dar espaço, e temos que já dar espaço exatamente para quem pode trabalhar e de uma forma consciente. Você quer ser eterno? Só tua consciência sabe, só tua consciência é válida. A minha não é válida. Eu estou aprendendo, tenho que reaprender, como o Merleau-Ponty nos ensina, a ver o mundo toda vez. Então temos planejamento, no caso da elaboração do projeto, temos a Escola Rui Araújo, onde no caso trabalhamos, ao fundo a diretora, no caso, que tem sido uma parceira muito grande, porque em momento algum estabelece limites para o projeto e para a atuação do projeto. Na sequência, nós temos então ela explicando o painel e todo o trabalho dentro da escola. Pode passar? E aí nós temos então os professores supervisores, o professor Sebastião, o professor Pedro Secundino. Nós temos reuniões constantes de atualização, de formação, de avaliação, de planejamento. Pode passar? Temos então o que eu disse, que a diretora não nos coloca nenhum problema nas atividades da escola. Fizemos uma pequena reflexão política sobre os 50 anos do golpe civil-militar, para não dizer só militar. Os civis também tiveram participação clara nesse golpe, né? E em 1964 tivemos exatamente, no caso, uma fase da vida política que não queremos que retorne nunca mais, mas tivemos e convidamos um antropólogo, que está embaixo, de camisa vermelha, que não é aquele que é o careca, que é o Deodato, de camisa vermelha, um sociólogo, um jornalista, exatamente para travar uma discussão dentro da escola, bem ampla, a ponto de trabalhar a consciência, não só de trabalhar certos elementos que a gente sabe que são plausíveis, senhores. Dá resultados, de certa forma, são plausíveis, mas a filosofia continua trabalhando com a subjetividade, com a construção da subjetividade de cada um. A psicologia tem nos ensinado isso. A psicologia tem feito parceria com a filosofia, porque tem que ser feito. A filosofia não pode prescindir da psicologia. Psicologia, sociologia não podem prescindir da filosofia, nem a história, nem a geografia. Podem passar? E aí nós temos essa evolução que eu gostaria de apontar e deixar um pouco mais claro. Deixa eu dar uma pausa. Eu vi que a gente tem um tempinho a mais, né? A gente pode discutir um pouquinho a mais. A gente ganhou tempo, né? Com a vinda. A gente ganhou um tempinho, então a gente vai poder usar esse tempinho. Nós temos então a Feira Norte do Estudante, que se tornou um evento dentro de Manaus, onde todos os alunos de todas as escolas do ensino médio vão a esse evento, num shopping, num centro de convenções, e lá todas as instituições de ensino médio, né, de ensino básico, fundamental e médio, elas se apresentam ou apresentam seus cursos. E aí, a Universidade Federal do Amazonas, com certeza, também tem espaço lá. Mas todas as instituições particulares, todas as IES, públicas e particulares, se apresentam aí. Em 2014, nos foi lançado o desafio de ir para lá, mas aí a gente sempre brinca e sempre diz, o que a filosofia vai fazer lá? Né? O que a filosofia tem para mostrar e para trazer para o público? Um público exigente, porque são alunos, são jovens, querem se seduzir, ou melhor, querem ser seduzidos. Seduzidos pelo quê? Por algum tipo de proposta que seja interessante para o seu futuro, para a sua formação, para o seu desenvolvimento pessoal, humano, etc, etc. Mas então o que você oferece? Nesse caso, oferecemos pouco. Oferecemos exatamente um folder com todo o histórico do curso de filosofia da UFAM, com as perspectivas que a gente tinha de objetivo, de como o curso funciona, etc, etc. Foi só isso, mas transitamos entre as pessoas, dialogamos com os jovens, fizemos os jovens do PIBID, esse grupo que está aí, dialogar com todos os jovens que estivessem lá. E aí tivemos pessoas que ficaram sentadas, paradas, mas tivemos duas alunas que tiveram a ideia exatamente de fazer uma coisa que a filosofia não pode deixar de fazer, que é se prestar a dialogar com as pessoas, com o público, com a vida, com o mundo. Paulo Freire, o diálogo com o mundo precede o diálogo do texto, da leitura. Nós precisamos fazer isso. E aí fizemos isso. Pode passar? Depois tivemos então, em 2015, esse quase que manancial, esse mosaico de fotos,
são exatamente de formação, onde o tempo todo continuamos com esse lado que é, acho que o forte do PIBID em Manaus, na UFAM, e depois, pode passar. Tivemos então aqui, mudamos um pouco a perspectiva, que a formação continua, mas é interessante que a gente acabou tendo, ou nos postando com uma certa referência sem a gente saber. Então, estava em Manaus uma delegação do MEC, né, do Peru, esses dois professores, esse professor de azul, de blusa azul, e essa professora mais de blusa branca, eles estavam em Manaus e tiveram a informação de que a UFAM estava com o PIBID e quiseram exatamente participar e saber de algumas atividades, de algumas ações do PIBID. E nós da filosofia fomos chamados de novo para exatamente fazer esse intercâmbio. Então fizemos esse intercâmbio muito interessante, porque no Peru, segundo os professores, eles não tinham esse formato, não tem essa perspectiva, até porque o bacharelato deles tem uma certa diferença do nosso. Você primeiro cursa, no caso, o curso de pedagogia todinho, ou a formação pedagógica, para depois atuar em química, física, matemática, etc, etc, enquanto que aqui não, a gente forma um professor de física direto para ir para a sala de aula, química e assim por diante. Então, a experiência com eles foi muito boa, a gente chamou isso de intercâmbio cultural. Por favor, pode passar. Tivemos novamente outro tipo de atividade. Temos um vídeo que, se der tempo, a gente passa, que é a construção, de como a gente montou uma oficina de fanzine. Era para a comunidade acadêmica e acabou dando certo para que fosse, por exemplo, não só para a comunidade acadêmica, para os alunos da própria UFAM, mas também deu certo de uma turma de ensino fundamental, ou um grupo de ensino fundamental de um município próximo de Manaus, está visitando a UFAM naquele dia, e alunos de 8 anos a 16 anos, mais ou menos, sentaram no chão com a gente para fazer fanzine. Pode passar. Aqui nós temos então aí sim produção, elaboramos e construímos esse primeiro encontro PIBID, que foi feito em 2016, mas com toda a tentativa de fazer uma avaliação do nosso trabalho de 2014 e 2015. Pode passar. Aqui nós temos então os alunos sendo inseridos na escola, ali embaixo planejamento, mas ali os alunos diretamente na sala de aula, na escola, trabalhando com o diário do professor, exatamente para ter essa noção, trabalhando com lançamento de nota, trabalhando com lançamento de conteúdo, etc, etc. Pode passar. Aqui nós temos um outro intercâmbio, mais uma vez, e agora foi mais diretivo, porque essa aluna, Diana, essa de vermelho, veio do México para fazer um intercâmbio cultural no Brasil, escolheu Manaus, escolheu a UFAM, e ao chegar no curso de pedagogia, já que ela também faz pedagogia no México, ela soube que tinha um PIBID de filosofia. Como o curso de pedagogia dela no México tem uma inclinação para a ética e cidadania, ela percebeu que o encontro com o pessoal de filosofia também poderia ser muito enriquecido para ela, e fez isso. E foi para um diálogo conosco, mais uma vez, mais um intercâmbio cultural, que para nós é interessante, essa abertura para a América do Sul, essa abertura para a América Latina, essa abertura para o diálogo com quem está conosco ali, bem próximo, que às vezes a gente não percebe isso. Pode passar? E aí nós temos os alunos do PIBID dessa época, de 2014 a 2015, construíram esses dois painéis, que a gente sempre usa, são mais ou menos um mosaico e uma linha do tempo, que a gente às vezes usa nos eventos. Pode passar. E aqui nós temos uma atividade de novo do PIBID na Feira Norte. Eu esqueci de dizer que na Feira Norte de 2015 nós não fomos mais só com folder, nós fomos com a oficina de fanzine, construímos essas oficinas de fanzine com o público, com as pessoas parando, mãe, pai, filho, criancinha que parava, que ia com o irmão. Todo mundo parou, todo mundo, força de expressão, por favor, parou, mas tivemos um bom público que a gente achava que não ia ter. Fomos bastante elogiados pela instituição, pela parte institucional, porque disse, olha, filosofia, parar as pessoas, um estande de filosofia, ficar ali com 30, 40 pessoas em redor, fazendo colagem, cortando, isso é bem significativo. E nesse ano de 2016, nós evoluímos bastante no sentido de levar atividades. Então, vocês estão vendo aí que nós levamos xadrez, nós levamos karaokê, levamos, no caso, desafios de problemas filosófico-lógicos,
daqui a pouco a gente mostra. Levamos, no caso, o fanzine novamente e fizemos uma brincadeira de montar com uma das nossas bolsistas o perfil de Descartes, que estão vendo ali. E vão ver que fez sucesso. Pode passar. Esse perfil de Descartes causou um furor na feira, todo mundo queria tirar foto, e aí é quase que verdade esse todo mundo, quase verdadeiro, não é verdadeiro, mas é quase verdade. Esse perfil de Descartes foi chamado para estabelecer um vínculo lá na frente, para falar o que era a filosofia, para dizer o que era Descartes, quem era Descartes, etc, etc. E a feira tem aproximadamente uns 5, 6 espaços desse, e todo mundo querendo ouvir o Descartes. Foi assim bem interessante. E aí nós temos professores colaboradores, professores supervisores, o tempo todo conosco. Pode passar? Mais uma vez, ali estão os desafios que nós projetamos, desafios de lógica e desafios de filosofia, foram projetados para as pessoas pararem, querer ler, querer dar a resposta. Então a pessoa tinha que parar, não podia fazer nada, não podia passar direto. Então tivemos um público bastante significativo, e aqui novamente fanzine, etc. Vamos lá, pode passar. Aqui sempre a formação, como temos dito, a formação na escola sobre educação ambiental, pode passar. Para os próprios alunos, uma discussão mais inteirada, um pouco mais encorpada do próprio sentido de educação ambiental, de uma ética ambiental, de perspectivas de meio ambiente, de uma forma mais aprofundada para os alunos, e pode passar. Aí temos uma jornada pedagógica onde os alunos apresentam esses projetos que eles vão apresentar aqui. Parte deles eles já apresentaram ano passado, e isso é resultado. Tivemos muitos projetos, por exemplo, a aluna do canto com poesia e filosofia, a outra com imagens, por exemplo, usando Sebastião Salgado e outros, também partindo de uma reflexão a partir de Walter Benjamin. Problemas de conceitos de ética, questão da interdisciplinaridade, que o Celso hoje também vai falar um pouquinho. Vai passar? E aí, alunos trabalhando com Sartre, questão de corpo e teatro, o Rodrigo. As duas alunas que estão aqui trabalhando com a perspectiva da violência, focando um pouco mais na questão do bullying. E é isso. E aí a gente sempre teve uma marca na filosofia, desde o começo, nos nossos folders, que a gente coloca essa chamada de Epicuro. Então, a gente termina com essa chamada, que é exatamente essa perspectiva de que a filosofia não tem tempo, não tem hora, nem para o velho, nem para o novo, nem para qualquer pessoa da sociedade, nem para quem é da elite. Não tem classe, não tem perspectiva, tem desejo, tem curiosidade, tem vontade de ser mais humano. É isso. Obrigado. Aí agora a gente passa especificamente para os trabalhos mais específicos, mais pontuais, que são o trabalho de intervenção dentro da escola, né? Nós vamos começar pelas duas bolsistas, a Raimunda Belém e a Sandra de Jesus. Gente, boa tarde, meu nome é Raimunda. Pode passar. O título do nosso projeto, que já foi enfatizado, Violência na Escola, uma perspectiva filosófica acerca da questão do bullying na Escola Estadual Rui Araújo, na qual faz o projeto nosso coordenador, professor Deodato, supervisor, professor Sebastião. Essa aqui nós estamos no PIBID há apenas 10 meses, e a primeira apresentação que nós fizemos na universidade foi a jornada, na qual nós pudemos passar um pouco do que estava desenvolvendo ainda, porque o projeto ele ainda está em andamento, ainda não concluiu, ainda não fez o processo de implementação na escola. Pode passar. Essa aqui foi a participação também na Semana de Filosofia, na qual fomos chamados para compor a mesa, falar do nosso projeto. Pode passar. Essa aqui é a participação do PIBID. Como filosofia ser ministrada no ensino médio, nós tivemos a honra de ser chamada para ministrar, frequentar um pouco o espaço educacional do ensino fundamental, ou seja, a gente descer um pouquinho, trabalhar com o ensino fundamental e adquirir o máximo de conhecimento possível. Aqui são as fotos dentro de sala de aula com os alunos. Isso aqui também
Esse aqui é a reunião com a gestora, que nós devemos ter o primeiro contato com ela antes de ir para a sala de aula. E aqui é a equipe na qual trabalha conosco pela parte da manhã. Pode passar. Isso aqui é uma palestra sobre o meio ambiente na escola onde nós atuamos, no PIBID, Rui Araújo. O professor Tully ministrou uma palestra para os alunos voltado para o meio ambiente, porque estava na época do meio ambiente, e o PIBID tentou ajudar da melhor maneira possível a escola. Então o professor Deodato levou o professor Roselito para fazer essa palestra, tudo mais, conversar com os alunos, tirar dúvida. Foi algo bem rico de conhecimento. E aqui na universidade nós tivemos o contato primeiramente com ele antes dele ir para a escola. Pode passar. Isso aqui é dentro de sala de aula, como o professor administrou a palestra. Aí agora isso aqui é compondo os personagens dentro da escola, dentro da sala de aula, que falar do meio ambiente. Aqui são os alunos trabalhando, junto com o corpo do PIBID, montando os cartazes, montando cada coisinha. Os alunos, eles mesmo participaram, os PIBIDianos só estavam ali mesmo para auxiliar. Aqui é a apresentação deles, aqui estamos selecionando as figuras para que ele venha escolher e a turma em si preparar o fanzine, na qual o PIBID trabalha muito. Aqui são alguns alunos fazendo fanzine. Dentro do fanzine nós podemos adquirir muitas informações enriquecedoras, porque os alunos, ali que eles colocavam as opiniões dele. Pode passar. O propósito do nosso projeto é montar da melhor maneira possível, a partir da nossa observação, a implementação como nós iremos abordar a questão do bullying, que é o tema do nosso trabalho. Então, através das nossas observações, através do relato de algumas pessoas, nós montamos uma estrutura na qual, como eu disse anteriormente, ainda está em andamento para ser implementado. Pode passar. Muitas das pessoas, elas não sabem muito bem sobre o conceito do que é bullying. Percebo isso no decorrer da vida. E explicando um pouco sobre o bullying, ele tem um contexto de modo geral, de ofender uma pessoa, de ridicularizar uma pessoa, de colocar uma pessoa para baixo. Ela se acha que ela é o centro de tudo e ela pode usar de sua liberdade para ofender, para tirar brincadeiras maldosas com as pessoas. E tem uma psicóloga chamada Ana Carolina, ela diz que a pessoa que sofre bullying, quando ela não expõe para fora, ela não conversa, ela chega ao extremo de tirar sua própria vida, porque ela não vê mais sentido em nada. Então, ao observar isso dentro da escola, dentro da sala de aula, alguns comportamentos, a gente chegou à conclusão que nós podemos fazer uma pesquisa o mais enriquecedora possível para que venha levar essa informação aos alunos, porque acredito que muita gente não saiba. E espero transmitir um pouco do que nós estamos aprendendo. Sandra e eu. Pode passar, pessoal. Primeiramente, boa tarde. Me chamo Sandra, estou no 7º período de Filosofia da Universidade Federal do Amazonas. E, como foi citado, nós passamos por diversas experiências relacionadas à questão do PIBID. E essa experiência é realmente enriquecedora, não só apenas para a nossa formação acadêmica, mas também para possibilidades de rever a própria educação brasileira e os desafios atuais que estamos vivendo. Inclusive pela própria filosofia, que está em transição de mudança e retrocedendo ao que já era na grade curricular passada. Então, são desafios e novas possibilidades de como a filosofia vai estar em andamento daqui para frente. E essa experiência do PIBID, ela nos possibilita muito essa própria experiência da prática da educação, do professor de filosofia que está ali como um exemplo de educador, e como esse sistema de educação ele vem sendo foi implantado e vem sendo implantado na nossa sociedade atual. Então, o PIBID ele nos proporciona essa experiência enriquecedora para a nossa formação acadêmica. Então, como vocês puderam observar, pode passar. Nós passamos por diversas experiências, fizemos palestras, semanas de história, levando
esse nosso projeto que nós estamos desenvolvendo na escola, as experiências que nós vivenciamos dentro da escola. Pode passar. Algumas atividades que nós desenvolvemos dentro da sala de aula junto ao nosso professor, nosso supervisor de campo. Pode passar, por favor. Aqui é a interação com o professor de biologia, onde tem o centro de laboratório lá dentro da escola Rui Araújo. E eles trabalham muito com a questão de fazer vários experimentos dentro da biologia. A gente tentou uma interação com eles também, essa interdisciplinaridade com outras áreas também do conhecimento, né? Como história, biologia, matemática e outras disciplinas também. Pode passar, por favor. E de acordo com essa experiência vivenciada dentro da escola, nós podemos fazer diversas observações no decorrer desse tempo. Estão apenas 8 meses no PIBID. E dentro desses 8 meses nós pudemos fazer essa observação sobre a questão da própria violência dentro da escola, que foi algo que nos chamou muito a atenção. Então nós destacamos o bullying como objeto de estudo para o nosso projeto e nós iniciamos com esse projeto de intervenção trazendo a questão da violência na escola sobre uma perspectiva filosófica acerca da questão do bullying como apenas uma amostra do que é a violência de um modo geral. Por favor, pode passar. Então, a importância de abordar, por que é importante abordar essa questão da violência? Essa temática do bullying, ela é de grande relevância, por quê? Porque no próprio campo educacional nós podemos observar esse fator, essas questões que ocorrem dentro do espaço educacional, o espaço onde é do respeito, onde lá os alunos estão aprendendo a questão da própria educação, da igualdade, da alteridade, mas ocorre mesmo assim ainda a prática da questão da violência dentro da escola. Então, a perspectiva da filosofia relacionada à questão da violência, ela é muito importante para essa própria reflexão mais crítica e aprofundada em relação a este tema. E também fazendo um próprio... Sabemos tratar sobre a questão do bullying, como eu falei, ela é apenas uma amostra do que seria o contexto de violência do modo geral. Então, se você tratar sobre a questão da violência desde o período histórico da humanidade, você vai ver que existem diversos fatos que ocorreram dentro da própria história. Os holocaustos, as guerras, os genocídios, vários tipos de violência. E na própria sociedade atual, o contexto de violência que ele é muito abrangente. Então, tratar sobre a questão da violência, ele é um campo muito complexo e amplo também para se tratar. É preciso delimitar para poder você, pelo menos, chegar a uma compreensão. Então, se nós podemos ver a questão da violência em diversos cenários, seja ele na política, seja ele na questão da própria economia, seja ele na questão da educação, na questão familiar. Então, há de vários gêneros de violência relacionados à questão da sociedade. Então, Hannah Arendt também é uma das nossas autoras que nós estamos trabalhando dentro desse projeto. Ela enfatiza muito bem sobre a questão da violência, inclusive, ainda há pouco nós estávamos numa outra apresentação e o professor estava relatando também sobre a mesma autora. Então, é realmente importante estar com esses embasamentos, porque a gente acaba adquirindo uma maior percepção relacionada a isso. E ela vai justamente tratar sobre a questão do século XX, como ela trata o contexto da violência na atualidade. Precisamente, ela vai falar sobre essas questões, né, dos paradigmas de intromissão dos campos de concentração, das guerras, do própria multiplicação dos meios da Revolução Industrial, esse próprio contexto mesmo mais atual de quando surgiu o avanço da tecnologia. Pode passar, por favor? Então, dentro desta linha, que é muito ampla, nós podemos fazer vários questionamentos filosóficos relacionados à própria questão da violência. A violência ela é uma causa natural da vida humana? São questões para se pensar. O que leva o homem à prática da violência? Por que a escola, ela sendo um espaço educacional de valorização do respeito, como tratei, da ética e moral, abrange o maior índice de bullying? Por favor, pode passar. Então, a partir disso, desse projeto de pesquisa, que foi o primeiro passo, nós estamos desenvolvendo o nosso projeto de intervenção. Nós estamos fazendo uma breve explicação, né? Mas nós estamos desenvolvendo com mais calma, pois há muitos passos ainda para dar andamento. E nosso projeto de intervenção no primeiro passo seria aplicar uma entrevista por meio de um questionário com 10 perguntas abertas e fechadas,
com o intuito de fazer um levantamento de dados na própria escola. Então, esse questionário ele vai ser aplicado para os alunos da própria escola e nós vamos fazer um gráfico, uma coleta de dados a partir desta entrevista. O segundo passo seria realizar uma oficina temática na escola, com o objetivo de fazer uma interação com o corpo escolar, para uma possível contribuição no enfrentamento do bullying. Não adianta só apenas o grupo, a equipe PIBID, ir com projetos de intervenção, ou seja, um projeto de pesquisa para dentro de uma escola, se a própria escola não se apropriar desse projeto. É necessário que esse corpo escolar, ele queira participar, ele esteja interagindo junto com a equipe também para que a gente possa exercer um bom trabalho, né? O nosso andamento desse projeto vai depender muito dessa interação da própria escola e aos poucos nós estamos construindo isso. E o nosso público-alvo 3 turmas do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Rui Araújo. Então, esse ano nós pretendemos aplicar o projeto de intervenção na escola e esperamos ter bons resultados. Se nós tivermos também bons resultados, todos os resultados sejam positivos ou negativos, com certeza irá aprimorar grande experiência e enriquecimento para nós acadêmicos futuros, professores de filosofia, que com certeza estamos aí para contribuir com a sociedade. Obrigada. E uma das motivações que eu tive para participar do PIBID era como seria a visão de alguém que tinha acabado de sair do ensino médio e ter um olhar agora a partir da perspectiva da docência. E para mim foi muito impactante, porque eu nunca tinha estado do outro lado. Trabalhei com alguns projetos da FAPEAN no ensino médio, mas nada é comparado à experiência que o PIBID pode proporcionar. Entrei em agosto, fazem 10 meses, e agosto e setembro eu fiquei com o professor supervisor, o professor Sebastião, que ele trabalha no turno matutino. Era muito mais movimentado, os alunos de uma idade bem mais regular, e foi então que surgiu a minha ideia de trabalhar com a perspectiva da interdisciplinaridade. E comecei a ler a partir também da sala de aula, né, das matérias que a gente estava tendo. Nós temos uma matéria que chama Leitura e Redação de Textos Filosóficos, e era ministrado pelo professor Deodato, nosso coordenador, e ele tinha passado um texto que chama Discurso dos Métodos. Não é só um discurso, são discursos, e não só é um método, há métodos, há vários. Isso me despertou muito interesse nesse campo. E fiz todo um projeto. Quando foi em novembro, a Faculdade Salesiana, junto com a Faculdade Federal e a Estadual, fizeram um programa, um evento chamado Interinstitucional. E surgiu logo em minha vontade e eu fiz um artigo sobre o meu projeto, e esse artigo está publicado pela Faculdade Salesiana. E na jornada apresentei e passei para o turno noturno, sob a supervisão do professor Pedro, que atualmente é voluntário, supervisor voluntário. E aí veio a questão novamente, vou ter que passar por um processo para saber a aplicabilidade desse projeto no turno noturno. A idade já é bem mais diferenciada, são pessoas mais velhas que não têm muito tempo de trabalhar. E eu fiquei pensando, como é que eu vou trabalhar? Primeiramente eu vou falar como é que esse mini artigo, que é o referencial teórico desse projeto, se desenvolve. Ele se desenvolve em 3 tópicos. Primeiro tópico chama o Desafio de Pensar. O Desafio de Pensar é um título do livro do Hilton Japiaçu, que é o epistemólogo que eu mais me embaso para fazer esse trabalho. E eu coloco, eu desenvolvo o seguinte tema nesse tópico: os questionamentos que circundam as primeiras aulas de filosofia. Quando a gente chega no ensino médio, né, eu lembro bem, no meu primeiro ano, e perguntava, né, para que eu vou estudar filosofia, qual vai ser a serventia na minha vida, assim como eu me pergunto todo dia, para que eu vou usar a fórmula de Bhaskara. Então, é a mesma coisa que eu me questionava, onde é que eu vou utilizar a filosofia? Hoje, é claro, eu tenho totalmente uma consciência de onde eu posso utilizar, das reflexões que eu vou fazer, e ainda não cheguei à consciência de onde eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara, mas enfim. Aí vai todo o discurso da disciplinaridade, dos temas, das disciplinas, e para alcançar essa interdisciplinaridade, é um caminho que o Hilton vai fazer.
Depois, o segundo tópico é o ensino de filosofia numa perspectiva interdisciplinar. E eu vou remontar um contexto histórico do porquê que a filosofia entra no Brasil colônia com os jesuítas, né, com o intuito totalmente de catequizar os indígenas e fazer toda essa perspectiva. E depois ela sai, depois ela volta no Brasil colônia. E eu remonto bem bonitinho lá como é que acontece esse processo. E desde 99, ela faz parte dos parâmetros curriculares nacionais da Lei de Diretrizes e Bases, do PCN e da LDB. E a filosofia, eu achei muito interessante quando eu fazia o artigo, ela é colocada sempre assim, é papel da filosofia ser comunicadora entre as demais disciplinas. Então eu descobri que para mim a essência da filosofia é essa, é a interdisciplinaridade, é trabalhar a filosofia fazendo essas reflexões. Porém, o que eu discordo das leis de diretrizes e bases é que coloca a filosofia como apenas reflexiva. A filosofia para pensar as outras matérias. A filosofia para pensar a história, para pensar a matemática, para pensar a biologia. Só que nesse mini artigo eu coloco também o inverso. A biologia para pensar a filosofia. Essas outras matérias, elas também são reflexivas. Elas têm que fazer esse papel inverso, de refletir a partir de bases filosóficas, de refletir a partir de questionamentos filosóficos. E por fim, o que eu vejo com tudo isso e como um papel fundamental é o papel emancipador da filosofia, a questão da autonomia de o que a filosofia tem que proporcionar ao aluno, ao discente. Esse papel de fazer, como Kant utiliza, uso público da razão. E agora já falei, fiz o resumo do meu projeto. Como é que eu vou desenvolver? Justamente sou eu que quero trabalhar o Édipo Rei. Vou pegar, tirar xeroxes, né? Parece que é um tabu também levar xerox para o ensino médio. Os alunos não podem ter acesso diretamente à obra, você tem que ter acesso ao manual lá de filosofia da Marilena Chauí, ou da Aranha, que é o que a gente utiliza, é o da Aranha, que vocês acho que vocês citaram, né? É o que é utilizado na escola. E eu falei já com a turma, e a turma vai me ajudar também a tirar xerox. Eu peguei algumas traduções para eu também fazer comparações com as traduções do Édipo Rei. E nós vamos trabalhar dentro do Édipo Rei a questão interdisciplinar. Primeiramente, só a filosofia, só eu, na aula do professor Pedro, nós vamos pegar, ler e vamos ver o contexto. Como é que na cronologia eu posso fazer uma função de segundo grau? Já fui lá e já fiz, já sei como é que se dá. Quais as perspectivas biológicas que poderiam acontecer através do incesto de Édipo com a mãe dele? Também é uma perspectiva muito questionada, muitas coisas. Aí eu coloco também, me faltou termos e eu coloquei nesses termos. Disciplinas simplistas, não por serem menos necessárias, mas por trabalharem só no ensino médio. E também a questão da transdisciplinaridade, a questão do direito, a questão da psicologia, a questão da filosofia como matéria acadêmica, para trabalhar o sonho da transdisciplinaridade que o Wilton Japiaçu vai colocar. Então é um texto todo embasado. Eu estou começando agora em agosto, quando eu voltar das férias do recesso da universidade, eu vou começar a aplicar ele, porque também vou lá visitar minha família que está no interior, e aí também eu pego férias da escola, né, do PIBID nesse período. Mas eu pego férias só do PIBID, mas eu continuo escrevendo e lendo os textos para aprimorar e aprofundar essa discussão, que também eu pretendo fazer meu TCC nesse rumo aí. E também eu fui aprovado no PIBIC com esse mesmo tema, já submeti, já está tudo bonitinho. Em agosto começa o meu PIBIC com esse tema. Pode dar. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Thaleson. Sou quase vizinho do Celso também, do município do Amazonas, né? Também sou de Nova Olinda. Ele ainda está pedindo Alocados. Pois é, não vou gastar muito tempo, vou ser bem breve, né? Eu sou o caçula do PIBIC da UFAM. Eu estou há 1 mês e há 10 dias, né? Então, basicamente, eu estou aqui, vou relatar um pouquinho do que é o PIBIC, como eu estou sendo recebido pela equipe que já está fazendo essas pesquisas magníficas, né? Pelo professor Sebastião, que foi o único ainda que eu tive contato, pela escola no qual nós estamos atuando, que é uma escola muito
É uma escola simples, que tem um nível de educação muito elevado, é uma escola muito padronizada, onde o corpo docente da escola tem uma capacidade de, com todas as disciplinas, de elevar a educação, de desenvolver métodos, de conseguir trabalhar mesmo uma formação metodológica com os alunos. Para mim, o PIBID, nessa pequena caminhada que eu estou tendo, né, já consegui perceber que o PIBID tem um contexto coletivo, mas possui uma essência individual, no qual cada aluno tem ali a sua autonomia de fazer a sua pesquisa, tem autonomia de fazer a sua observação. E o PIBID ele tem a capacidade de desenvolver, de apresentar, de dar ao PIBIdiano a capacidade de ele se tornar um professor, um educador humano. Entendeu? Não ser um ditador, onde somente a ideia, onde somente o saber dele é que importa. O PIBID ele dá a oportunidade a nós, PIBIdianos, de sabermos compreender a essência de cada aluno, de sabermos respeitar o espaço de cada aluno da escola. Então é mais ou menos isso que o PIBID tem a nos oferecer. Bom, também uma coisa que eu costumo muito falar, né, que como nós, jovens, estamos praticamente conversando com jovens, e nós podemos falar assim, não, eu entendo o problema que você, jovem, está passando, porque eu já fui jovem. Mas isso não é tão correto por causa que eu não vivo a vida que aquele jovem vive, então eu não posso entender completamente o que aquele jovem está passando, o que aquele jovem vive, porque eu não vivo a mesma vida daquele jovem. Então é mais ou menos isso, um pouco da minha caminhada no PIBID, nesse 1 mês e 10 dias, tá, gente? Obrigado pela participação, equipe, muito obrigado por ter me recebido da forma que eu fui recebido, e boa tarde a todos. Em 2014, dessa caminhada do subprojeto Filosofia lá na UFAM, e nós deixamos de colocar, ou deixamos de expor alguns outros momentos significativos. Os alunos, com esse projeto sobre o bullying, sobre essa reflexão sobre a filosofia, já foram convidados, como eles mostraram, para a Semana de História, foram convidados para algumas escolas, para fazerem palestras nas escolas, refletirem junto com outros alunos, foram convidados exatamente para trabalhar sobre a questão de gênero, ou com a questão de gênero, exatamente porque suscita essa reflexão. A Raimunda Belém mostrou fotos de uma nova incursão do PIBID de Filosofia, que é no ensino fundamental, com turmas de 8º e 9º ano, exatamente para que a gente tenha essa outra experiência, que não é muito próprio do curso de Filosofia, trabalhar com a meninada mais nova, com o ensino fundamental. Só algumas escolas particulares que possuem, geralmente o ensino público não possui a filosofia no ensino fundamental. E nesse caso, nós temos isso então como desafio, o ensino fundamental e a perspectiva daqui para frente de condensar toda essa experiência e aí fazer alguns outros trabalhos mais significativos, por exemplo, do ponto de vista da cartilha, de empreender textos que a gente já está começando a trabalhar sobre isso e começando a ver que há perspectiva e que é possível. O grupo sendo coeso, o grupo sendo bastante aplicado, percebe que ele tem força, percebe que ele é capaz de produzir material significativo. Isso para nós foi muito importante e é importante dizer porque é um sentimento que a gente cria, que a gente não recebe. O sentimento veio sendo construído de que é possível fazer e exatamente é construído numa época em que se recebe o golpe que se recebeu, né, da 13.415. É isso. Muito obrigado a todos.